Sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos, por gentileza, a abrir suas Bíblias ou acessar em Romanos, capítulo 1, carta de Paulo escrita aos Romanos, no capítulo 1, no verso também 1, Romanos 1:1, é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. É apenas um versículo, mas que muito nos fala e muito é rico na sua mensagem. Carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreve essa carta quando está em Corinto, na sua terceira viagem missionária, por volta do ano 53 a 56, ele escreve então esta carta a Roma, a igreja em Roma, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas que ele tinha um desejo de conhecer, para que então aquela igreja também o abençoasse no seu trabalho missionário, que ele pudesse também dali extrair algumas pessoas, com dons dados por Deus para o progresso do reino. Romanos capítulo 1, verso número 1, mesmo assentado como os irmãos estão, podem acompanhar a leitura, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus misericordioso, e pela Tua graça, pela Tua misericórdia, aprove ao Senhor nos trazer aqui nesta noite. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que o Senhor esteja recebendo o Teu trono de graça, o nosso culto prestado ao Senhor e somente ao Senhor, e que o Senhor agora, ó Deus, abra os nossos corações e as nossas mentes para receber do recado do Senhor aos nossos corações. Usa-me, ó Deus, somente como instrumento em Tuas mãos para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. O tema que quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade é um servo chamado e separado. Um servo chamado e separado. Este era Paulo. Paulo escrevendo à igreja em Roma, ele então começa a apresentação. E se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai observar que o texto, ele segue a apresentação de Paulo, uma apresentação muito longa, e ele vai até o verso de número 6, sem ponto. Na verdade, só vai ter o ponto final no verso de número 6. Paulo faz uma apresentação muito longa do seu ministério, de sua pessoa, até mesmo porque aquela igreja não o conhecia de forma pessoal. Paulo então, ele começa apresentando, e quando o pastor, na sua palavra introdutória, casa muito com aquilo que Paulo vai dizer àquela igreja. Paulo poderia dizer que ele era um grande apóstolo. Paulo poderia dizer que ele era alguém que se desgastou e se deixou desgastar na obra do Senhor, talvez mais do que os outros que foram até mesmo discípulos do Senhor. Mas ele começa dizendo àquela igreja o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você nesta noite, meu amigo, meu amado irmão, é que somos chamados, e o pastor de forma especial, para sermos um servo de Jesus. Paulo, servo de Jesus. A palavra servo, na verdade, quando olhamos para o original, doulos, significa escravo. Paulo está dizendo que ele é escravo de Cristo Jesus. Quando Paulo fala que ele é escravo à igreja em Roma, ele traz então, ou aguça a curiosidade do que ele diria depois. Por quê? Porque Roma possuía, segundo os historiadores, 70 milhões de escravos. Os irmãos imaginam o que é isso? 70 milhões de escravos no Império Romano. E então Paulo, ele chama a atenção, aguça a curiosidade, quando no início daquela carta, diante da expectativa da apresentação, quem era Paulo, ele começa dizendo: sou Paulo, escravo, ou seja, servo do Senhor. Eu sou escravo do Senhor. Doulos. Um escravo, meus irmãos, ele não vive para fazer a sua vontade, mas ele vive para fazer a vontade do seu Senhor. Quando pensamos no ministério pastoral, também pensamos e entendemos que o pastor é um servo do Senhor, chamado pelo Senhor para servi-lo, chamado para não fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus, chamado para não pregar aqui aos irmãos dominicalmente a sua vontade ou aquilo que ele entende ser a verdade, mas para pregar a vontade e a verdade revelada por Deus. Quando nós também, meus irmãos, que já fomos alcançados pelo evangelho salvífico de Cristo, nós fomos um dia chamados pelo Senhor
nós também nos colocamos diante de Deus como servos, como escravos do Senhor, como alguém que não mais vive para fazer a própria vontade, mas agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para fazer a vontade de Deus, porque Ele é o meu Senhor. A vida do escravo não pertence a ele mesmo, mas ele pertence ao seu Senhor. Quando olhamos para a história, e ali, ainda na questão do momento em que a humanidade vivia, na questão escravocrata, ali tinha a oportunidade de alguém comprar uma pessoa, e ela se tornava então posse da outra pessoa. Isso é algo tenebroso na história humana. Mas quando nós olhamos para a comparação de Paulo para com ser escravo do Senhor, isto é maravilhoso. E isso só pode ser maravilhoso neste aspecto diante do Senhor, que é Cristo Jesus. Paulo está dizendo que um dia ele era escravo do pecado, e então o Senhor Jesus pagou um alto preço, vertendo o seu sangue na cruz, e o chama lá em Atos capítulo 9, quando ele vai ao chão, ele então cai, ele se prostra, e ele tem um encontro real com Cristo Jesus, e naquele dia não há preço de moeda alguma ou metal precioso, mas a preço de sangue ele entendeu que Cristo o comprou do pecado para agora a salvação. Querido irmão, querido amigo, nós precisamos entender que como servos do Senhor, escravos por amor e obediência àquilo que Deus fez por nós, nós também não temos ou não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. Nós somos povo de exclusividade do Senhor. Nós somos nação santa. Nós somos povo adquirido por Deus, por Cristo Jesus, o Senhor na cruz do Calvário. O pastor é alguém também que é servo e que faz não a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor, e ele não pertence a ele mesmo, mas ele pertence a Cristo Jesus. E quando a igreja entende isso, querido irmão, você que congrega nesta amada igreja, você que está cultuando ao Senhor conosco através da internet, você consegue amar o seu pastor de forma mais profunda, porque muitas vezes ele vai ensinar, corrigir e exortar, e quando nós somos corrigidos, humanamente nós não gostamos, mas o pastor não fala daquilo que ele acha que é, ele fala daquilo que Deus diz que é a verdade. E quando nós entendemos então que ele é um servo do Senhor e que ele pertence ao Senhor, nós entendemos que ele vem investido da autoridade do Senhor. Homem falho, pecador, mas temente e servindo ao Senhor. Que glorioso é poder ser pastor, mas não é uma missão fácil, não é uma caminhada de muitos amigos, não é uma caminhada que muitos caminham lado a lado, mas é um privilégio, porque o Senhor prometeu estar com o pastor e com cada um de nós todos os dias, e a graça do Senhor nos basta. Ser um servo do Senhor, querido irmão, é um privilégio. O escravo de Cristo, por mais que você pense, mas pastor, você convida um jovem irmão para vir aqui falar que eu sou escravo, que eu tenho que ser escravo, que negócio é esse? Não é? Eu canto da liberdade, eu sou livre em Jesus. Nós somos livres em Jesus. E esta é a grande maravilha do Evangelho, que quando eu me torno escravo de Cristo, na verdade, aí sim eu sou liberto, aí sim eu sou livre, porque outrora eu era escravo do pecado, entendendo ou não, eu me submetia aos prazeres desta vida, estava servindo a Satanás, eu estava servindo ao pecado, eu estava gastando minha vitalidade, meus dons e tudo aquilo que eu tinha para servir ao pecado. Mas uma vez que eu fui então comprado por Cristo, redimido por seu sangue, eu agora então não mais sirvo ao pecado, mas sendo escravo do Senhor, eu sou livre. Parece um contrassenso, não é? Mas eu convido os irmãos que estão com sua Bíblia a abrirem João capítulo 8, verso 31, a partir do 31, apóstolo João capítulo 8, verso 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado.
O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Verso 36, se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a libertação do pecado, é a liberdade que só existe em Cristo Jesus, e só entende isso quem serve ao Senhor. A irmã que nos dirigia no louvor, ela disse, não é? Muitas vezes a gente participa da live, não é a mesma coisa, como é bom estar aqui. E no primeiro cântico ela disse que como é bom sentir o nosso coração arder pelo Senhor. E quando alguém que não é cristão olha para a sua vida, querido irmão, e vê você dominicalmente vindo à igreja, ou meio de semana você vindo, participando, se envolvendo nos ministérios que a igreja aqui possui, ele não entende, pensa que talvez isso é um fardo, mas para você que é salvo, você sente que a irmã disse alegria, porque você já experimentou do que Cristo Jesus fez na sua vida. Escravo no Senhor é liberto de todo pecado. Escravo no Senhor possui uma vida livre e uma vida abundante e uma vida maravilhosa. Mas o servo do Senhor, como escravo do Senhor, por mais que seja privilégio, por mais que seja muito bom, por mais que o pastor entenda o privilégio de ser ministro do Evangelho, o servo é alguém também que carrega marcas. Quando olhamos para Paulo na sua defesa diante da igreja, diante daqueles que o acusavam, Paulo vai dizer: não me perturbem ou não me molestem, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Pastor, o senhor está muito bem conservado, porque eu lembro do senhor assim, quase o mesmo aspecto quando eu era um pouco mais jovem. O senhor está mais moreno, acho que o senhor está indo na praia. Mas o senhor já ganhou algumas marcas. E no ministério, algumas marcas, elas são adquiridas. Porque o pastor, como aqui foi simbolizado em uma das caixas, se não me engano, da liderança da igreja, trouxe a figura de um cajado, e o pastor explicou que é o símbolo de autoridade. Ele nos disse aqui nessa noite. E quando olhamos para a figura do pastor que cuidava das ovelhas no frio do deserto à noite, no calor do dia, muitas vezes as ovelhas eram ali vítimas ou tentativa de serem vitimadas pelos predadores, e o pastor com o seu cajado as proteger. A gente só lembra que o pastor, tem um cajado para dar na cabeça da gente, mas não é só para isso não. O cajado serve também para a defesa das ovelhas, e quando o pastor coloca a sua vida para defender as ovelhas, quem os irmãos acham que está na linha de frente do perigo? É o próprio pastor. E por isso a irmã disse aqui nesta noite que dirigia o momento da homenagem, ela usa um versículo que é maravilhoso, mas que é uma grande responsabilidade, de orarmos pelos pastores, de obedecer os nossos pastores, mas lá vem que eles darão conta de cada um dos irmãos no dia de Cristo. Já pensou nisso? Às vezes a gente questiona, a gente reclama, a gente murmura, a gente não concorda com algumas coisas que o pastor faz, mas você não vai prestar conta do pastor, você vai prestar conta da sua vida a Deus. Mas o pastor, ele diante de Deus diz a palavra, e a palavra de Deus é a verdade revelada, diz que ele há de prestar contas por cada ovelha. Ser um servo do Senhor é um privilégio, ser um escravo do Senhor é ser liberto, ser um escravo do Senhor é viver a vontade do Senhor, mas é alguém também que carrega marcas profundas, mas estas marcas serão sinais de glória diante do Senhor naquele dia. Nesta noite, talvez você não tenha o chamado pastoral, mas Deus o chama também para servi-lo, em obediência, em amor, e você também é chamado para colocar a sua vida à disposição do Senhor, a ponto de também obter marcas nesta caminhada como cristão aqui na terra. Mas uma segunda lição que eu quero compartilhar a partir do texto bíblico que lemos, é que este servo chamado e separado, ele também foi chamado, como aqui está, chamado para ser apóstolo. Esta palavra, no seu original grego, traz kletos, chamado, convocado, comissionado por uma autoridade.
Quando olhamos para Romanos capítulo 8, verso 30, nós gostamos muito do verso anterior, os dois anteriores, né, que vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Apesar da gente muitas vezes achar que todas as coisas são só as coisas boas, mas são as coisas ruins também. Mas no verso 30, Paulo prossegue e ele então vai dizer o seguinte, que aqueles que Deus predestinou, ele também os chamou. E os que chamou, ele então justificou, e os que justificou, ele glorificou. Querido irmão, chamados por Deus, não somos chamados por humanos, não somos chamados por pessoas, mas nós somos chamados pelo próprio Senhor. Quando Paulo, a caminho ali de Damasco, ele tem um encontro com o Paulo no caminho para a perseguição da igreja do Senhor, Paulo de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor, e então no capítulo 9 de Atos, ele então cai por terra, e ele encontra o Senhor Jesus, ou na verdade o Senhor Jesus vai ao encontro de Paulo, e ali naquele encontro, na sua conversão, Paulo entende que o Senhor estava o chamando, e ele então perde a sua visão, é conduzido para uma casa, estava orando, e Deus então chama o seu servo e fala, vai lá e ora por Paulo. E aquele homem diz, mas Paulo é aquele que persegue a igreja? Ele fala, vai lá porque ele é vaso escolhido, e importa que ele sofra pelo evangelho, para que ele pregue o meu nome. Querido irmão, você que está conosco aqui nesta noite, Deus também te chama, não com um chamado específico, da forma talvez, se você não tem o chamado para o ministério pastoral, não da forma que chamou o pastor, mas o chama para viver para ele, para justificar a sua vida diante de Deus, para um dia glorificar diante do Senhor. Deus nos chama, meus irmãos, e quando Ele nos chama, este convite, ele é eficaz. O chamado de Paulo foi para ser apóstolo. O Senhor nessa noite não te chama para ser apóstolo, até porque no sentido original, o significado do apostolado, não existem mais apóstolos. Às vezes você ouve alguém aí, não, apóstolo, fulano, apóstolo, ele não é apóstolo, porque uma das prerrogativas para ser apóstolo era ver o Senhor Jesus, conviver com o Senhor Jesus, ter testemunhado de algum milagre. Eu não conheço ninguém em vida que nesses últimos séculos tenha passado por essa experiência ímpar com o Senhor. Mas Paulo, ele viu o Senhor no caminho, o Senhor Jesus foi ao encontro dele, e ele foi chamado para ser apóstolo, enviado, comissionado, e todo aquele que é chamado, ele então é representante da pessoa ou da autoridade que o chamou. Quando o Senhor Jesus chama você para uma vida com ele, você está aqui nessa terra sendo um embaixador do Rei, um representante de Cristo aqui na terra. Por isso, meus irmãos, a igreja é chamada para brilhar, não uma luz que vem de nós, mas uma luz que está em nós, que brilha do próprio Senhor Jesus. O pastor também é chamado para ser servo, para ser pastor, para ser mestre, e ele é chamado também para representar o Senhor aqui na terra. Que grande privilégio, mas que grande também obrigação, que grande responsabilidade. Às vezes nós almejamos neste mundo representarmos autoridades. Eu represento, né? Às vezes a pessoa enche a boca para falar, eu represento o vereador fulano, eu represento o prefeito, eu represento a juíza, eu represento o meu país como embaixador em outra nação. Mas nós temos o chamado grandioso, que Deus chama homens pecadores para serem redimidos e serem chamados para serem representantes do Senhor aqui na terra. E eu pergunto aos irmãos que aqui estão, de que forma você tem representado o Senhor Jesus no local que você está inserido? De que forma você tem representado o Senhor Jesus dentro da sua casa? De que forma você tem representado o Senhor Jesus diante da sua família? De que forma você tem representado o Senhor Jesus no seu local de trabalho, na comunidade que você ali vive? Meus irmãos, é algo que traz para nós uma reflexão
de que forma eu tenho representado o Senhor Jesus nessa missão de pregar o Evangelho a outras pessoas. Uma vez chamado e enviado para essa nobre missão, uma vez posto a mão no arado, a Bíblia diz, ou o poeta também, que você não pode mais olhar para trás. Uma vez chamado para o ministério pastoral, o pastor não pode mais olhar para trás. Eu me lembro, e aqui não temos tempo para isso, mas eu me lembro do Márcio Vitor contando da vida do pastor Josemar antes do ministério. E não olhar para trás na vida cristã, meus irmãos, não significa que você vai ter uma vida de paz. Por isso que você não vai olhar para trás da irmã dela. Eu estou servindo ao Senhor Jesus, eu não tenho mais problema. Eu sou, alguém já disse, tem aquele ditado popular, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E então nada, praga alguma chegará à minha tenda, nem Covid, nem nada disso. Isso não é servir ao Senhor. Pelo contrário, quando o Senhor chamou os seus discípulos, ele vos disse: olha, eu vos envio no meio de lobos. Olha, vocês vão ficar no mundo e eu não vou pedir meu Pai que tire vocês do mundo, mas que cuide de vocês. E aí, querido irmão, querido amigo, uma vez chamado, nós não podemos olhar para trás, mas os desafios são grandes, os empecilhos são grandes, e o chamado sedutor do pecado é muito grande. Todo dia ele vem e ele nos testa. Ele então, de forma ardilosa, tenta derrubar os santos do Senhor, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. Quando nós somos fracos no Senhor, o que diz a palavra de Deus é que nós somos fortes. Existem desafios maiores e menores a serem enfrentados, mas todo desafio é uma prova para nós, a cada dia, olharmos e termos convicção do chamado do Senhor para nós. Eu me lembro, pastor, do templo ainda ali antigo, e do pastor enfrentando um desafio pequeno, de pregar, e aquele irmão que sentava na direção da pilastra, o senhor dava um passo para cá, o senhor dava um passo para cá, né? E agora aqui que beleza, templo aqui, a gente vê os irmãos, né? É uma benção. Esse foi um desafio pequeno do que o pastor enfrentou até aqui. Mas você e eu temos desafio. Eu não sei o desafio que você tem enfrentado, eu não sei a luta que você tem enfrentado, mas Deus conhece. E eu quero dizer para você, no amor de Cristo, confiado na palavra de Deus, que aquele que te chamou é fiel para permanecer com você, para confirmar a sua decisão em Cristo até o dia final. Não abra mão do chamado do Senhor para a sua vida, porque um servo, ele tem um chamado, e um servo, além do chamado, ele é alguém separado. É a terceira e última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Esta palavra, no seu original, separado, significa, na verdade, algo separado por uma fronteira, ou, na verdade, uma região de fronteira. Quando nós olhamos aqui, posso estar falando besteira, pastor, mas aqui é o Angelim, correto? E Pureza do outro lado da ponte, não é isso? E a fronteira é o quê? A ponte, não é isso? Os irmãos passam Pureza, os irmãos voltam Angelim. E aí, quando nós somos chamados pelo Senhor para servir ao Senhor, agora então, a palavra de Deus, ela nos diz que nós agora temos uma fronteira também. A ponte que ligava você ao pecado, ela foi demolida, ela foi destruída. Imagina os irmãos, se essa ponte, que é uma bênção na vida aqui dos irmãos, na vida, ela fosse demolida, talvez daria um pouco mais de trabalho. Quem é um pessoal mais antigo, atravessava de barco, não é isso? Atravessava de barco. E tem gente, querido irmão, que depois que começa a servir ao Senhor, quer pegar barco para cruzar o rio, para ter o encontro com o pecado novamente. É o porco que volta à lama. Mas a palavra de Deus nos chama para sermos santos, para, uma vez separados, vivermos dessa forma.
para vivermos então neste novo chamado, deste novo ideal de vida que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos comissionou. Deus nos separou. Quando você vai ao mercado, quando você vai à quitanda, e você então tem a oportunidade de selecionar frutas e legumes para levar para sua casa, qual fruta você leva? Você leva a podre ou você leva a boa? Você leva a boa. E às vezes você perde tempo escolhendo para levar a melhor. Quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, quando nós somos servos do Senhor, quando nós fomos chamados pelo Senhor de forma eficaz, nós servimos ao Senhor, nós fomos separados por Deus. E Deus pegou a sua vida e Ele tirou lá das trevas e conduziu para a maravilhosa luz. O pastor também é alguém separado por Deus para o ministério pastoral, para servir ao Senhor através do ministério. E diante do que muitos acham que é uma vida de glórias, é uma vida de lutas, é uma vida de marcas. E também para cada um que tem servido ao Senhor, ser separado é um privilégio, mas é uma vida de lutas, é uma vida de marcas. Eu me lembro, e caminho para o fim, de um tempo em que, ainda novo, os cristãos ou os crentes, não é? Hoje eu tenho até mais dificuldade em falar crente, porque é tanta gente que se diz crente que não é cristão, que eu gosto mais do termo cristão, pequeno Cristo, não é? E então as pessoas carregavam a sua Bíblia embaixo dos braços e iam caminhando para a igreja. E aquelas pessoas eram reconhecidas na sociedade, principalmente cidade pequena como a nossa. Quando passava, alguém dizia: ali vai um crente, ali vai um cristão. E eu fico perguntando se nós temos perdido isso, pastor. De quando as pessoas olham para nós, dizer assim: ali vai um homem e uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus, porque ele é separado, a vida dele é diferente. E o que existe de diferente na nossa vida? A presença do Espírito Santo de Deus, selando nosso pacto com o Senhor. É a presença de Jesus que nos faz então ser alguém separado. Separado para o Evangelho, é alguém separado das coisas do mundo. Para ser separado para Jesus, é preciso que você seja separado de muitas coisas que conduz você ao caminho do pecado. E Paulo então era alguém separado para o Evangelho, era um arauto do Evangelho. Ele não pregava de si próprio, mas ele pregava do Cristo Jesus. E nessa noite eu quero concluir pensando com você na autoria do pastor João Filso Sorém, quando então, na instrumentalidade do Espírito Santo na vida daquele homem, através do poder de Deus, ele escreveu a letra do hino 579, Olhando para Cristo. E eu entendo que ele conseguiu resumir tudo o que estudamos e aprendemos nessa noite em Romanos capítulo 1:1. E em seu coro muito conhecido, ele diz: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão, de Deus ministro, me revisto, do poder que não é meu, mas é do meu Senhor, para servi-lo como servo, como escravo, com todo ardor. Para isso, Deus chamou o pastor. E para cada um de nós aqui nesta noite, Deus também nos chama. E se nesta noite você está ouvindo a voz do Senhor, chamando por você, querido, se o Senhor está te chamando para servi-lo, para ser alguém chamado para trabalhar na obra do Senhor, se Deus nessa noite está chamando você para separar a sua vida, agora você não vai mais servir ao pecado, mas você vai me servir, e aquele que me serve e faz a minha vontade, não vos chamo mais de escravos, de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque conhece a vontade do Senhor. Se nesta noite, você que aqui está ouvindo a voz do Senhor a chamar, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e deixe Ele também fazer
uma grande obra na sua vida e no seu coração. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor estende a tua misericórdia de geração a geração. Grande é o teu nome, muito digno de ser louvado e adorado. Graças te dou, Deus, pela vida desta amada igreja. Graças te dou, Deus, pela vida desta igreja que tem cooperado no trabalho do Senhor, que tem, ó Deus, sido uma igreja incansável, ó Deus, no trabalho também denominacional. Pai, eu te louvo, ó Deus, nessa noite pela vida do pastor Josemar, teu servo, teu filho, a quem o Senhor o chamou, para então, em obediência, atender ao chamado eficaz para o ministério pastoral. Dá ao teu servo sabedoria, dá ao teu servo destreza, dá ao teu servo, ó Deus, obediência à tua palavra, dá ao teu servo, ó Deus, ardor pelo evangelho. Pai, dá a ele, ó Pai, a cada dia a vontade, a intrepidez, o desejo de ganhar almas para o Senhor. Sustenta e dá vitalidade ao teu servo, sustenta ele, ó Deus, junto à sua família, a irmã Adriana, ó Deus, aos seus filhos, aos seus netos. Abençoa, Deus, a família pastoral. Mas eu também, ó Deus, clamo ao Senhor nesta noite, suplico pela vida de cada um de nós presente aqui, pela vida das pessoas que estão cultuando conosco ao Senhor à distância, para que também, ó Deus, elas entendam que existe um chamado específico para a salvação de todo homem perdido, de todo homem pecador, e que nesta noite, ó Deus, o Senhor tenha falado aos corações, e que se existe, ó Deus, alguém aqui entre nós, ou ó Pai, que está cultuando conosco mesmo à distância, que entendeu a mensagem do Senhor, que entendeu que como um dia o Senhor chamou Paulo, o Senhor também está o chamando nessa noite, que o Senhor salve esta vida, que o Senhor transforme esta vida, e que esta vida também venha glorificar o teu nome como teu servo glorificou no passado. E ó Deus, suplica ao Senhor por fim, pela vida da tua igreja, que já entendeu o chamado, que ó Deus, um dia foi separado pelo Senhor, que um dia o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos mantermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, ó Deus, que este trabalho não é vão no Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos faça entender que o muito que fizermos ainda é pouco diante do que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, e completa esta palavra em cada coração. É no doce, é no augusto e precioso nome de Cristo Jesus que eu oro nesta noite. Amém. Que Deus assim nos abençoe.